amado intercessor, como você está? Firme em oração, buscando a presença do Senhor? Hoje nós temos o segundo encontro e um tempo especial onde nós também vamos falar sobre oração intercessória. E para iniciar eu quero ler um texto da Palavra de Deus que é o nosso texto-chave dentro do guia de estudos. E esse texto está em Mateus capítulo 18, nos versículos 18 a 19. Esse texto da Palavra de Deus nos diz assim: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então é um texto maravilhoso da Palavra de Deus, não é mesmo? Jesus está nos ensinando aqui e dentro deste capítulo nós vemos nos versículos anteriores que Jesus está trabalhando sobre a questão do perdão, a importância de tratarmos corretamente as ofensas e perdoarmos, uns aos outros. E logo após, Jesus está falando, nesse versículo que acabamos de ler, sobre ligarmos na terra, em unidade, ligarmos algo e também sobre desligarmos. E então ele completa falando sobre a concordância, a importância da concordância e diz em específico qualquer assunto sobre o qual vocês pedirem. Então Jesus está se referindo aqui à oração. Ele está se referindo a esse contato espiritual, a esse tempo com Deus, quando nós juntos vamos colocar causas diante de Deus e sobre a concordância, a importância da concordância. Aqui nós vemos a importância da oração em concordância, a oração unida, e onde nós juntos diante de Deus colocamos uma causa. E aqui nós podemos então concluir que há uma referência sobre a oração intercessória, onde juntos colocamos diante de Deus causas, pedimos, ligamos ou desligamos diante do Senhor. E o texto também nos fala algo lindo, porque ele está dizendo: isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. O Senhor ouve as orações. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a oração intercessória. Essa oração que Deus ouve quando juntos estamos ligando ou estamos desligando, colocando diante dele causas pelas quais estamos em intercessão. A oração intercessória, na visão bíblica, ela pode ser melhor entendida se nós estudarmos as línguas originais. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, há muitas expressões usadas que nós podemos entender melhor intercessão. O que a Bíblia quer nos ensinar sobre intercessão através dessas palavras. E uma das palavras muito usadas na língua hebraica é a palavra paga. Ela ocorre 46 vezes no Antigo Testamento. E a sua forma verbal, uma das palavras que nós usamos na tradução tem a ver com encontro. E esse encontrar-se. Então, muitas vezes essa palavra vai ser colocada no Antigo Testamento e com a referência básica em encontro. Então, nós podemos entender que intercessão é encontro. Eu diria assim, é um encontro e também um confronto, porque é encontro com Deus e há um confronto com as trevas. Essa ideia do encontro que a palavra hebraica paga nos traz. Um choque de forças. Mas como? Como entender melhor isso? Como compreender encontro, confronto? Então eu diria assim que é quando nós nos colocamos diante de Deus pela causa de outro. Então nós nos achegamos a Deus. É sim um encontro com Deus em suas promessas, de acordo com a sua palavra em Cristo, firmado nessa palavra, nas promessas do Senhor. E nessas promessas nós nos achegamos a Deus, como agora acabamos de ler.
Aqui há uma promessa. O que vocês concordarem, o que vocês, em qualquer assunto, vocês juntos pedirem diante do Pai, isso lhes será feito por meu Pai, disse Jesus. Então, as promessas que a palavra tem para nós, essas promessas são colocadas diante do Senhor pela causa do outro na oração intercessória. E há um encontro com Deus. Veja que coisa maravilhosa, que lindo. Há um encontro com Deus pelo outro. Essa é uma atitude sacerdotal, quando você se coloca no lugar do outro diante de Deus. É o que a Bíblia está nos ensinando aqui. É a palavra de Deus, através dessa palavra hebraica, né, que passa para nós sobre intercessão, o significado que é encontrar-se com Deus em suas promessas, encontrar-se com Deus, achegar-se a Deus através de Jesus Cristo e buscar e pleitear em favor da causa dos homens. Essa atitude sacerdotal, porque essa era a missão do sacerdote. O sacerdote representava diante de Deus o homem. Ele ia diante de Deus em favor do homem. Ele oferecia o sacrifício em favor do homem. Hoje, Jesus Cristo já ofereceu o sacrifício. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas Ele nos chama. Lá em Pedro nós temos essa referência, um reino de sacerdotes, um sacerdócio real. Então, uma nação santa, nós somos chamados das trevas para a luz, para nos colocarmos diante do Senhor pelos outros, para buscarmos como igreja dele em favor das causas dos homens, de povos, de nações, de vidas que precisam de Deus, de cidades, de famílias, do nosso bairro, lutarmos pela causa do outro, lutarmos para que mudanças aconteçam. É esse o sentido desse encontro com Deus. Mas também há um outro ponto importante a ser considerado, que aqui nós temos no nosso texto, no nosso encontro número 2, e é onde eu estou trabalhando com você, né? É o confronto. Esse confronto aí é sabendo que existem forças opostas de Satanás. Valnice Milhones, ela fala assim, que nós colidimos contra essas forças em batalha espiritual. Porque no momento em que nós estamos nos encontrando com Deus em suas promessas, o intercessor tem essa experiência de conhecer mais a Deus, de achegar-se a Deus, sim, pela causa do outro, mas de aproximar-se diante de Deus e, firmado nessa palavra, pleitear pela causa do outro diante de Deus. Também há o confronto, porque o inimigo não quer ceder terreno. Ele só vai ceder terreno porque ele tem que ceder terreno. Porque ele não pode resistir ao nome de Jesus. Ele não pode resistir à oração da fé, ao povo de Deus clamando diante do seu Deus. E a bênção é liberada, então ele tem que sair. Mas há um confronto, sim. E nesse sentido, há o combate espiritual que nós falamos, a batalha espiritual acontece, porque o inimigo está entrincheirado e ele está ali, né, resistindo em muitos pontos, na vida de pessoas, na vida de em espaços de cidades, às vezes até em batalhas espirituais dentro de igrejas. São batalhas que se processam. O inimigo está oculto em muitos lugares, tentando de várias formas escravizar, impedir, segurar o que Deus quer fazer. Quando nós oramos, nós estamos invadindo esse território. Nós estamos com as forças reais, as forças do reino de Deus, amém? Estão invadindo. E nós estamos então lutando, estamos guerreando como exército de Deus para conquistas espirituais. Alguém disse que os intercessores são a força aérea de Deus. E é muito lindo isso, né? Porque o significado é que nós lançamos, quando nós oramos, bombas no território do inimigo. E o que acontece numa guerra convencional? Que a força aérea ela vai e ela estará atacando pontos estratégicos onde o inimigo está entrincheirado, fortalezas do inimigo, para enfraquecer o inimigo, para que o inimigo então abandone essas fortalezas e depois a tropa que vem por terra opera a conquista.
Então, quando nós oramos, nós estamos fazendo esse trabalho, avançando no reino de Deus pelo poder da oração, pelo poder da oração intercessória. Encontro e confronto, duas palavras-chave para você não esquecer. Encontro com Deus em Cristo e confronto com os poderes das trevas, e para que elas se retirem, para que elas sejam em nome de Jesus vencidas e aquele território seja conquistado para o Senhor Jesus, vidas sejam conquistadas para o Senhor Jesus. Os intercessores, disse Dutch Sheets, os intercessores se encontram com Deus, mas eles também se encontram no sentido de confronto com os poderes das trevas. Mas há uma outra palavra que nós também vemos no Novo Testamento que fala muito sobre pleitear, sobre fazer intercessão, e ela é colocada principalmente em Romanos 8, 26 e 27, nós vemos essa palavra. O texto de Romanos 8, 26 e 27 nos diz assim: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que maravilhoso, não é mesmo? O Espírito Santo intercede por nós. E o texto continua: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então você está vendo aqui o Espírito Santo como nosso intercessor. Nós ainda vamos estudar sobre isso aqui nos nossos momentos especiais do Amai. Mas agora eu quero destacar com você que a palavra usada aqui sobre essa ação do Espírito Santo como nosso intercessor é essa palavra de fazer intercessão, de pleitear, de apelar a favor do homem diante de Deus. É maravilhoso, não é mesmo? O significado da oração intercessória. E isso a gente aprende nas Escrituras, consultando um pouco sobre as línguas originais, tanto no hebraico quanto no grego. Nós aprendemos hoje que a oração intercessória, então, é encontro, ela é confronto, encontro com Deus, confronto com as trevas. E a oração intercessória é pleitear, a oração intercessória é apelar diante de Deus, olhando o modelo que o Espírito Santo faz. Ele é o nosso intercessor diante de Deus. Ver esse modelo maravilhoso do Espírito Santo como o perfeito intercessor. Kennedy Hagin falou que nós só somos intercessores pelo fato do intercessor viver em nós. E porque nós somos moradas do Espírito Santo, nós nos tornamos intercessores, porque Ele mesmo é o supremo intercessor, Ele é o perfeito intercessor, e é Ele que intercede por nós diante de Deus, e é Ele que intercede e nos ensina também nesse caminho da intercessão, nos ensina a sermos intercessores. A oração intercessória, então, não é um instrumento para convencer um Deus relutante a fazer o que Ele não quer. A oração intercessória, como disse alguém, é algo muito especial, baseado lá no Pai Nosso, né? E a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou é buscar que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Quando nós oramos, nós estamos buscando que essa vontade perfeita de Deus seja feita aqui na terra. Nós estamos então pedindo que o reino de Deus venha, que o reino de Deus seja estabelecido. Essa é a missão do intercessor. E essa é a visão bíblica da oração intercessória. Glória a Deus, que você possa, como intercessor, se colocar diante de Deus, compreendendo, a importância, compreendendo o que é a oração intercessória. Logo, a oração intercessória é, segundo o Atmani, pedir que Deus faça o que Ele deseja fazer, atar o que Deus deseja atar e desatar o que Deus deseja desatar. Eu quero orar agora com você, querido intercessor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença. E agora, ó Deus, oramos, colocando cada intercessor diante de Ti, pedindo a Tua bênção em especial, Pai, na jornada de oração de cada um. Que cada um seja fortalecido no Senhor, que haja encontros maravilhosos contigo, Senhor. Encontros, Pai, nas Tuas promessas,
e que cada um possa chegar-se a Ti e pleitear e possa realmente, ó Deus, lutar em oração por causas, ou lutar em oração por nações, lutar em oração por povos, lutar em oração pela vida de pessoas, por cidade, lutar em oração pela sua igreja, lutar em oração, buscando diante do Senhor por aqueles que precisam como intercessor. Senhor, eu oro também, Pai, que de forma especial o Teu Espírito, em nome de Jesus, esteja dando graça para os Teus filhos também, para momentos, Senhor, que eles precisam combater as trevas, como intercessores, invadir territórios e conquistar territórios para o Senhor por meio da oração. Usa os Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, como guerreiros bem preparados, ó Deus, firmados e usando a espada da palavra, para que em nome de Jesus vitórias, grandes vitórias ocorram. Abençoa, Senhor, a cada um desses intercessores. É a minha oração para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Amém. Por quais pessoas e situações Deus o está chamando para orar? Eu quero que você abra sua agenda de oração e coloque ali, para que você não esqueça e que você possa estar lutando por essas causas diante de Deus. Lutando para que essas vidas sejam alcançadas, transformadas, restauradas, curadas. Deus quer que você se achegue diante de Deus. Deus quer que você se achegue diante dEle e que você clame por essas causas. Que você esteja na presença do Senhor. Encontro com Ele, lembra? E confronto com as trevas. Que você permaneça firme. E lá na sua agenda de oração, eu quero te deixar essa semana para você estar colocando sobre a oração intercessória. Novamente, coloca lá um pouquinho sobre o poder da oração intercessória, o que você entendeu hoje nesse encontro, em especial sobre o que nós trabalhamos, essa palavra hebraica paga, que você coloque ali o que você entendeu, que você possa explicar, né, com suas palavras. Mas isso vai ajudar você a fixar esse conceito tão importante da oração intercessória segundo as Escrituras Sagradas. Que Deus o abençoe, uma semana de oração, uma semana de intercessão. Desejo a você firmes, juntos nós vamos amar o mundo através da intercessão. Juntos, cada dia colocando uma nação, um povo, você está recebendo ali, né, no nosso grupo, então você esteja sempre orando. É muito importante, coloca diante de Deus esse povo, essa nação. Coloca diante de Deus também a sua cidade, coloca diante de Deus a sua igreja. Amém? Deus está contando com você como um intercessor. Deus os abençoe.